Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve mais uma vez aqui nessa madrugada, ou independente do momento que você me veja, que essa ministração sirva para edificar a sua fé. E hoje, na verdade, será uma breve reflexão sobre uma página da Bíblia. Vocês já viram essa página aqui, ó? É uma página em branco, a maioria das Bíblias tem. É uma página em branco porque significa o silêncio de Deus. E muitas vezes Deus trabalha no silêncio. Eu quero repetir isso. Muitas vezes Deus trabalha no silêncio. O primeiro grande silêncio de Deus, alguns teólogos afirmam que foi um período de 400 a 430 anos, justamente depois da morte de José, a qual os israelitas se tornaram escravos do Egito. Muitas coisas aconteceram que a Bíblia mesmo não narra para nós, mas a palavra e a maioria há concordância que ali, durante um tempo, Deus se silenciou. Até que os israelitas vieram a clamar mesmo por causa do trabalho duro, por causa da servidão do Egito. Então Deus levantou Moisés, o libertador de Israel. E uma das primeiras palavras que Deus deu a Moisés foi justamente essa. Foi: eu ouvi o clamor do meu povo e por isso eu os libertarei. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com o silêncio de Deus é que Ele quer gerar um clamor em nosso coração. Ele não quer que, porque Ele está calado, que você pare de clamar. O fato dele estar calado não quer dizer que Ele não está ouvindo. O fato dele estar calado não quer dizer que Deus está ausente. Pelo contrário, Ele está sim ouvindo a sua oração e talvez já esteja preparando a resposta. E talvez a resposta seja um homem bom, de humilde coração, como Moisés, que na verdade não era humilde, mas se tornou o homem mais manso que existiu depois de Jesus, segundo a própria Bíblia. E o segundo silêncio, irmãos, que nós podemos ver é esse que eu mostrei para vocês, o intertestamentário, entre testamentos. Deus, depois de falar por meio de Moisés e da lei, ele começa a falar através dos profetas. Levanta vários profetas de geração em geração, avisando Israel dos seus pecados, das promessas, da apostasia da fé, daquilo muito que acontecia. Jesus mesmo vai dizer muitas vezes que os profetas eram mortos pelos próprios israelitas. E nós sabemos que a palavra diz que sem profecia o povo se corrompe. Então Deus silencia esse período aqui entre os testamentos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, também mais ou menos aproximadamente entre 400 e 430 anos. A maioria dos estudiosos afirmam que houve um silêncio de Deus. Existem aí outros livros que foram escritos durante esse período, mas não se considera como voz divina. É considerado como livros apócrifos. Então, ali as pessoas ainda estavam, de certa forma, tentando buscar a Deus, mas Deus não respondia. Por quê, irmãos? Porque a palavra vai dizer em Mateus aqui, ó, no capítulo 1, no versículo exatamente, irmãos, 18. É isso mesmo, ó. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, depois justamente da árvore genealógica, foi assim que nasceu Jesus Cristo. Por quê? A resposta de Deus para o mundo agora seria Jesus Cristo. Jesus Cristo veio justamente para um novo tempo, para uma nova aliança que Deus estabeleceria. Jesus Cristo seria a resposta para o coração sedento, para a alma que precisa de alívio e para aqueles que se encontram desamparados. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 6, que ele veio no tempo em que nós estávamos mais desamparados, quando nós éramos ainda pecadores. E João vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então nós percebemos, irmãos, que esse período intertestamentário corresponde justamente a esse período que Jesus andou. Eles não conheceram, não reconheceram, a maioria deles não, irmãos. A maioria dos israelitas, tanto que crucificaram ele. E esse período intertestamentário representa justamente um silêncio de Deus diante o quê? A arrogância. A resposta justamente que Deus daria, tanto que quem recebe Jesus Cristo como seu Senhor é salvo e tem a vida eterna, mas quem não recebe já está condenado. João 3,17 vai nos dizer isso. Mas, pensando nisso, nós pensamos também que o segundo silêncio de Deus é mediante a arrogância, mediante a nossa própria vontade, aquilo que nós queremos fazer, então nós não ouvimos.
A palavra fala justamente que quando Jesus estava trabalhando, ou seja, quando ele estava sendo executado, de acordo com um plano de vida, ele vai diante de Herodes. E Herodes tinha muita curiosidade de interrogá-lo. Em Lucas, capítulo 23, versículo 9, fala que ele começa a fazer uma série de questionamentos. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, o primeiro, o clamor, e nós vemos isso na vida de Jesus Cristo também em Mateus, capítulo 15, diante da mulher Cirofenícia, que ela diz: Filho Davi, tenha misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Vemos ele representando esse silêncio novamente na frente de Herodes, quando ele não responde palavra nenhuma para um homem arrogante, que só queria conhecê-lo e queria desdenhar. E existe um terceiro silêncio de Deus, irmãos, que é a própria cruz, que representa justamente o valor daquilo que nós deveríamos dar à palavra. Jesus Cristo disse que seria entregue na mão dos homens, que padeceria e que também seria traído pelos seus. E isso acontece muito na vida dos cristãos. Muitas vezes nós recebemos uma palavra do Senhor, mas não acreditamos. Mas o Senhor, durante 3 dias, a palavra vai falar que houve um silêncio. Ali, a hora que Jesus morreu na cruz, houve um silêncio. E esse silêncio permaneceu por 3 dias, porque Deus agora traria a resposta, que seria a ressurreição de Cristo. E nós temos um Redentor, nós temos um Rei, e assentado no trono está, ele vive 3 dias. O terceiro silêncio é justamente para que nós venhamos a valor na palavra, porque ele de fato trabalha no silêncio. E pensando nisso, eu quero deixar um versículo com vocês que está em Isaías, capítulo 64, versículo 4, que fala: Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos orar por isso? Senhor, nós queremos colocar diante de ti, Pai, a nossa oração, e queremos colocá-la, Pai, mesmo que o Senhor apresente o teu silêncio para nós, para que nós venhamos a levantar um clamor cada vez mais forte, colocar mais fé na palavra que o Senhor nos deu, não nos assemelhando, Senhor, aos arrogantes. Sabemos que o seu silêncio significa, para nós que cremos, que o Senhor que está trabalhando, mas para os que não creem, apenas o sinal da sua arrogância. E nós não queremos, Pai, como eles caírem ali na frente. Portanto, ajuda-nos a crer até mediante ao teu silêncio, porque sabemos que ele nos protege, sabemos que ele também é amor e sabemos que ele nos ensina muito. Ajuda-nos a crer cada vez mais, Pai, até mediante ao seu silêncio. Nós oramos assim e oramos em nome de Jesus. Irmão, irmã, nunca se esqueça disso. É no silêncio que Deus está trabalhando por você e fala direto ao teu coração. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Tchau, tchau.